Tudo certinho para essa aula de hoje. Vamos lá, bora, bora. Boa tarde a todos. Começando mais uma semaninha, que seja uma semana muito abençoada para nós, uma semana aí com bastante take, uma semana com muitos gains. Vamos lá, pessoal. Na nossa última aula, a gente fez as análises aqui no GBP JPY. É, a Libra, por ser um ativo muito volátil, ela costuma deixar essas violinadas, mas olha só que interessante que ela fez aqui, ó. Vamos lá. Primeira movimentação que eu falei para vocês, né? Era o possível rompimento aqui dessa linha de tendência de baixa. Quando o mercado fizesse o pullback, a gente faria a nossa compra. A gente fez a nossa compra, executamos a compra, o mercado chegou a ir a favor. Deixa eu mudar aqui. O mercado chegou a ir a favor. Deixa eu ver aqui quantos pips ele foi. Ele veio a favor aqui 40 pips, tá? Então seria uma entrada que a gente protegeria, né? Assim que bateu 40 pips, a gente protegeria essa entrada no 0 a 0 ou 10 pips ali, vai de acordo com sua gestão. E logo depois que o mercado ele foi, né? Ele veio e depois ele tirou aqui nessa movimentação. Então tivemos basicamente um 0 a 0 aqui na compra, certo? Então na compra o mercado não foi e a gente protegeu a operação. Lembra que eu falei com vocês? Quando o mercado andar ali 30, 50 pips a favor, você protege a operação no 0 a 0. Se não tiver muito afogado, né, protege a operação no 0 a 0. Ainda mais aqui na Libra, né, que o mercado costuma andar, costuma se afastar legal. Então seria uma operação que a gente protegeria, tirou a gente no 0 a 0. O mercado não vingou, lateralizou aqui antes e depois ele subiu, ó. Ele foi para onde a gente queria. Olha só. Olha aqui a nossa projeção, pessoal, ó. Espera aí. Ó, a gente comprou aqui com a projeção aqui, né? Ele lateralizou antes para depois subir, né? Então a nossa análise ela estava correta. Porém, a gente infelizmente não conseguiu, ó. Se a gente tivesse continuado na compra até o final, a gente conseguiria ter pegado o take. Mas aí como a gente faz, né, a proteção da operação, a gente saiu fora dela, tá? Da compra. Então beleza. 0 a 0 aqui na compra. O que o mercado fez? O que eu disse? E se caso o mercado ele descesse, ele iria vir buscar aqui a LTA aqui embaixo, tá? Ele viria buscar essa LTA aqui embaixo. Então o mercado ele veio a favor, né? Ele tirou a nossa operação aqui do 0 a 0 na compra. Deixa eu excluir aqui os desenhos para não ficar muita informação para vocês entenderem qual foi a movimentação do mercado. E hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui uma análise de mercado, nós vamos olhar aqui os padrões do Harmonic Scanner e hoje vai ter uma estratégia exclusiva de scalping, tá, pessoal? É uma estratégia exclusiva de scalper, tá? Então, quem gosta de operações curtas, né, é um dos operacionais que eu utilizo para operar no dia a dia fora o day trade, tá, pessoal? Então é um operacional que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Inclusive é uma técnica que eu utilizo, é uma técnica que eu aperfeiçoei por muitos e muitos anos, né, em toda a minha trajetória dentro do mercado. Eu fui aperfeiçoando essa técnica de scalping e depois eu aprendi, né, com outro mentor que também utiliza dessa técnica. E aí eu só lapidei, né? Eu lapidei para o formato que ele utiliza a técnica e acabou que se encaixou com o operacional que eu já utilizava e aí acabou que ficou o meu operacional padrão. Só que vocês vão entender, tá? Fiquem nessa aula aqui até o final, tá? Até o final que eu vou ensinar essa técnica de scalping, tá? É uma técnica que eu utilizava e utilizei de um mentor que já utilizava ela de uma outra forma e joguei e misturei tudo e acabou que encaixou da forma que ele utiliza e no formato que eu utilizo também, beleza? Fica até o final nessa aula aí para a gente poder aprender essa técnica de scalping, tá? Ah, Agora, retornando aqui, né? A gente faria uma venda a partir do momento que o mercado descesse. Então, ou seja, a gente precisaria que o mercado ele viesse aqui para baixo da LTB, viesse aqui para baixo dessa zona aqui de H1, que é essa linha amarela aqui,
Quando ele viesse abaixo dela, né, com um candle que sinalizasse realmente que a operação foi a favor, a gente faria a nossa ordem. E aí, o que aconteceu? O mercado, ele veio aqui, né, rompeu. Ele rompeu, ó, presta atenção. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele voltou. Deixa eu colocar de branco aqui, ó. Aqui nós temos a LTB e aqui nós temos a resistência de H1. Essa velhinha aqui, ela retornou, ela rompeu, ela fez um falso rompimento aqui em cima, retornou aqui para baixo da LTB, juntamente para baixo da nossa resistência. Então a nossa entrada seria exatamente aqui no fechamento dessa vela, né? Já que o mercado foi lá em cima, não teve força para ir, né? Ele deixou vários topos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, deixou 5 topos, não teve força para ir, voltou aqui para baixo através dessa vela aqui, entraríamos vendido. E aí entraríamos vendido, o mercado desceu um pouquinho, depois ficou um pouquinho aqui no loss e depois ele desceu também novamente. Ele desceu aqui, vamos ver quanto que ele desceu. Deixa eu arrastar aqui. Desceu 36 pips. Então, automaticamente, o mercado bateu 30 pips ali, 36 pips, né? A gente jogaria o nosso stop loss para o zero, deixaria o trade andar, né? E aí, logo depois, o mercado novamente, né? Deixou esse martelão aqui, veio, tirou a nossa ordem no 0 a 0. Então, aqui no GBP JPY, temos uma ordem no 0 a 0, pessoal. Duas ordens no 0 a 0, basicamente. Não fluiu no momento que a gente queria. Só a ordem da compra, se tivesse segurado ela até o final, ela teria batido o take aí tranquilamente, que era o nosso alvo principal, tá? Mas como a gente faz a proteção do capital levando a ordem para o 0 a 0, tirou a gente no 0 a 0, trade não desenrolou da forma que a gente queria, não tem problema, capital protegido. Pegaram a visão, pessoal? Como é importante a gente colocar o nosso stop loss no break even, né, que é o nosso ponto de entrada para proteger a operação, porque por mais que a ordem ela não vá a favor, ela te tira no 0 a 0, mas depois vai. E se ela não fosse? E se ela retornasse para o 0 a 0 para te estopar? Então por isso é a importância. Quando o mercado ele desenvolve, quando ele vai a favor, ele vai, pessoal, ele vai. Ele não vai ter probleminha, ele não vai ficar ali em cima da sua entrada, não. Você vai executar a operação e ele vai a favor da sua ordem e ponto, tá? Então não tem muito segredo. O mercado ele vai desenvolver e aí você vai estar surfando a movimentação, vai proteger a sua ordem e vai deixar com que ele bata o seu take, beleza? Então, agora que nós vamos fazer? Vamos passar mais uma visãozinha aqui do GBPJPY. Vamos ver o que de fato ele está acontecendo, né? Para a gente poder ver se a gente consegue fazer alguma previsão de uma possível movimentação. Depois vamos dar uma olhadinha, né, nos padrões, né? O que temos para acontecer aí durante a semana, né? De acordo com os padrões aqui no Harmonic Scanner. E depois, provavelmente, a gente vai abrir um outro link para vocês aí para poder mostrar a estratégia de scalping, tá? Beleza, vamos lá. Olhando aqui, pessoal, em M15, tá? Em M15. Preço, ó, das zonas que eu marquei, né, ainda, eu posso excluir essa linha de tendência de baixa aqui, porque o mercado aqui, ele rompeu ela. E olha que interessante, pessoal. Olha a nossa zona de D1 que a gente marcou, ó. O mercado acumulando nela aqui, ó. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui que possibilita uma outra análise. Ó, eu sei que o mercado está em queda aqui. Então, vamos olhar aqui direitinho o que o mercado tem para nos oferecer nessa queda aí. Vamos ver. Bom, deixa eu botar em H4 aqui, porque o mercado ele está numa... Ó,
Por que que eu coloquei em H4? Porque eu quero puxar uma linha de tendência daqui para eu saber se essa linha de tendência ela é válida ou não, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó, ligar aqui algumas linhas de tendência para eu ver se vai fazer sentido essa análise, tá? Para ver se vai fazer sentido essa análise. Temos aqui uma linha de tendência que foi rompida, então eu não pego. Se eu puxar ela daqui para cá, ó, por quê, ó? Botei em H4 aqui só para a gente poder entender, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui o círculo. Então, nós temos um toque aqui. Opa. Ctrl V. Ó, então temos aqui o primeiro toque, um segundo toque, terceiro toque, temos um possível quarto toque e também nesse quarto toque nós temos aqui o cruzamento da linha de tendência com uma resistência de H4, pessoal. Uma resistência de D1, uma linha de tendência de H4. Então a gente já sabe que essa zona aqui, ela é uma zona muito forte, tá? Ela é uma zona muito forte, ó. Então a gente já consegue observar aqui. O que que acontece? Agora que a gente está enxergando aqui essa movimentação, né? A gente sabe que essa zona de D1 aqui é uma zona interessante. A gente pode sim pensar numa possível venda, né? Porque o preço até acumulou aqui. Eu posso tirar esse círculo aqui, né? A gente não vai precisar mais dele. Agora que ela está aqui, ela acumulou. O que que nós precisamos aqui de fato, então, para a gente poder definir uma venda nesse topo aqui? E também uma outra coisinha que a gente vai observar aqui que eu já vou falar com vocês. Nós precisamos de uma movimentação, que o mercado, ó, ele já veio aqui, fez o falso rompimento, né? Não conseguiu sustentar por conta dessa resistência de D1 aqui, tá? Então já fez o falso rompimento, né? E consolidou, certo? Tá um mercado consolidado. Então o que que a gente pode fazer aqui, né? Como de praxe, né? Nós costumamos operar em mercado consolidado, nós marcamos o nosso retângulo. Deixa eu tirar aqui. Visibilidade, estender direita. Opa! Cliquei em cancelar sem querer. Beleza, então nós temos essa zona consolidada aqui, tá? Deixa eu ver onde que o mercado toca mais vezes, né? Beleza, temos essa zona consolidada aqui. Como que se opera região consolidada, pessoal? Nós temos uma resistência de D1 aqui em cima, que é uma zona muito forte. E nós temos também a linha de tendência aqui também mostrando para a gente, tá? Então, o mais adequado a se fazer aqui seria esperar o mercado romper essa zona, fazer um mini pullback aqui e a gente entrar executando uma venda. Ou então, né, a gente esperar os padrões de candles que vocês já conhecem, já sabem quais são, né? Uma vela de baixa demonstrando... Opa, nossa, que não é vela de baixa, não. Uma vela de baixa demonstrando força de rompimento com pouquíssimo pavio ou nenhum pavio, certo? E a gente executar a nossa entrada no fechamento dela já a favor, tá? Sem esperar pullback, tá? Já entrar a favor, certo? Então, são esses critérios que a gente pode estar fazendo. A gente pode pegar aqui alguns padrões de candles? Pode. Só que como está um mercado consolidado, ele pode ficar fazendo isso aqui, né? Ó, é o que ele está fazendo aqui. Ele pode ficar brincando com o preço. Eu posso antecipar essa entrada, colocando mais risco na minha operação, ou eu posso esperar o rompimento dessa consolidação. Se a gente antecipasse essa entrada, aqui nós temos um martelinho, só que essa vela de engolfo aqui que não foi legal, tá? Essa vela aqui, ó, muito pavio em cima não foi legal. Teria que ser uma vela mais ou menos nesse padrão aqui, ó. Tá? Seria uma vela nesse padrão que seria o mais interessante. Mas aí eu vou passar dois tipos de entrada. Para quem já é um pouco mais agressivo, né? Uma vendinha executada aqui, para quem já é mais agressivo.
um stop loss aqui em cima da resistência de D1. Só que o grande X da questão, sabe onde que vai ficar o nosso alvo? Exatamente no 50% desse movimento aqui, que é o que a gente já costuma utilizar. Aqui, ó. Vamos ver. Onde foi o início da impulsão, né? O mercado ele começou a ganhar impulsão de alta a partir desse momento que ele deixou esse fundo aqui, impulsionou, andou e veio fazendo a sua movimentação de alta. Então, esse aqui foi o fundo de referência da impulsão. Esse aqui foi o topo referência que ele não teve mais força para continuar. Então, se a gente puxar a nossa fibuzinha, fundo para o topo, né? Já que o mercado está em tendência de alta, é do fundo para o topo, tendência de baixa, topo para o fundo. Olha só onde vai dar o nosso 50%, exatamente aqui em cima, nessa zona aqui de H4, que é uma zona super acumulada, ó. Nosso 50% vai dar aqui, então é uma excelente região. Então, o que que nós podemos fazer? Colocar o nosso alvo aqui um pouquinho antes, né? Colocar o nosso alvo aqui um pouquinho antes. Dá aqui uma média aqui de 70 pips, tá? E 35 pips de stop loss, ó. 35 pips de stop loss. Olha que perfeição. Bem legal, tá? Então, uma ordem que está em cima de uma resistência, em cima de uma LTB, e com uma possível correção de 50% dessa impulsão de alta que ele fez aqui, né? 50% dessa correção de alta aqui, com o alvo aqui em cima dos 50%, 50% dessa correção. Isso aqui é a entrada agressiva, né? Para execução, né? Imediata, sem esperar confirmação. Agora, esperando a confirmação, aí já é outros 500. A gente precisaria que o mercado rompesse essa zona, né? Então vou colocar aqui um pouquinho mais abaixo. Aí eu venho, jogo o alvo aqui para os 50, novamente aqui da FIBO, vai dar 60 pips. E eu posso colocar 30 pips aqui de stop loss, que vai continuar em cima da minha resistência de D1. Então perceba que nós temos duas possibilidades de entrada, tá? A entrada mais agressiva, que é a execução imediata, em cima dessa LTB, e a entrada mais conservadora, que é esperar, né, de fato, a vela de rompimento de zona, né, fechar para a gente executar a operação. Então temos essas duas análises aí no GBP JPY, ok? Guzmão, se o mercado não for e romper, aí pessoal, caso ele não desenvolva, é o padrãozão. A gente vai esperar ele romper aqui essa zona de D1, fazer um pullback aqui, e aí de fato a gente pegar uma operação comprada, né? Uma operação comprada. Como é que seria essa operação comprada? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. A gente pode traçar uma projeção dessa movimentação. Eu fiquei devendo para vocês uma aula de projeção, né? Mas eu prometo que eu vou trazer essa aula para vocês. Deixa eu traçar aqui, depois eu vou fazer uma aula de projeção. Pera lá. Deixa eu só ver aqui, do fundo pro topo. Vou ter que ativar aqui 161. Não, tá ativo. Pera aí, deixa eu inverter aqui que eu fiz errado. Aqui. Eu vou trazer essa aula de projeção para vocês, tá, pessoal? Podem ficar despreocupados. Aqui, vamos ver onde está o nosso 161. 161 está aqui em cima. Vou colocar esse 161 aqui, vou destacar ele, vou botar de azul. Agora eu posso tirar. Pessoal, se a gente for pegar um 161 dessa movimentação aqui, a gente vai ter uma distância muito boa, porque esse 161 tá pegando a movimentação de H4. Então, tá diferente isso aqui, tá?
Mas deixa eu pegar um 61 aqui diferente, pessoal. Deixa eu pegar um 61 dessa movimentação aqui, ó. Não vai ficar muito prolongada essa entrada. Aí seria uma operação mais de swing trade. Deixa eu colocar aqui, pronto. Pode ser esse 161 aqui. Então, se caso o mercado ele não desenvolver na venda, tá? Se ele não desenvolver na venda, a gente tem uma possível compra, né? Fazendo pullback aqui, né? Rompendo essa zona aqui de D1, a gente tem uma possível compra com o alvo aqui em cima no 161 de 200 pips, um stop loss aqui de 100 pips. Vai ficar abaixo da zona de H4 e vai ficar interessante essa entrada aqui. Tá? Então deixa eu puxar um zoom aqui novamente. Então nós temos duas possibilidades, pessoal, duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o mercado daqui ele faça o rompimento e venha buscar o nosso alvo aqui embaixo, né? Aqui. Ah, não desenvolveu, o mercado continua na alta. Ele vai romper essa zona, vai fazer um pullback nessa zona de D1, né? E aí você entra na operação comprado com um alvo lá em cima no 161 desse movimento aqui, ó. Desse movimento de alta, dessa impulsão de alta aqui que ele fez, certo? Então, seria uma operação de 200 pips. Então, temos três possibilidades de venda de operações aqui. Duas de venda mais agressiva, executando a mercado, né, sem esperar a confirmação, já executar aqui em cima dessa zona. Temos a conservadora, que é esperar o rompimento, né? Então coloquei aqui a venda um pouco mais abaixo, mas vai depender de acordo com como que a vela vai romper essa zona, para a gente poder ajustar o ponto de entrada. E se o mercado não encaixar a venda, continuar aqui o movimento de alta, ó, não foi na venda, rompeu a zona, voltou, fazendo pullback. Olha aqui que nós iremos fazer, ó, a compra. Executamos a compra. O mercado foi, retornou para fazer pullback, executamos a compra, né? Aí nós vamos ter um pivô de alta, pullback com pivô e aí é 200 pips para cima, 100 pips de stop loss, tá? Então, temos essa visão aqui no GBP JPY, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, tentar ajustar aqui. A marcação vai ser a mesma coisa, pessoal, da semana passada, só essa LTB aqui, só essa LTB aqui que eu marquei aqui, mas não precisa de fato estar marcando essa LTB. Eu vou mandar depois o link, né, para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui direitinho, para que caiba certinho na imagem. Deixa eu ver. Pronto, pessoal, vai ficar assim, tá? Só para vocês entenderem de fato, tá? Porque o principal é vocês identificarem isso aqui, ó. Ó, aqui do lado, ó. Esse aqui de vermelho, deixa eu mudar aqui, botar de azul. Ó, esse aqui é um dos stop loss, que é o stop loss mais baixo aqui, tá? Esse outro vermelho aqui é esse stop loss mais em cima, né? Que é o stop loss das duas vendas. Deixa eu ver aqui qual que é o ponto de entrada, só para vocês entenderem. E o cinza é o ponto de entrada, tá, pessoal? Então, ó, esse aqui, ó, é um... Não, pera aí, deixa eu mexer de novo. Só para vocês entenderem. 161, tal... Porque tá escondido aqui nesse monte de emaranhado de operação aqui. Um 161.316 e o outro 161.391.
Então tá aqui, ó. O azul, o vermelho aqui é o stop loss de um, stop loss de outro. O azul, possível entrada de uma, possível entrada de outro, tá? O take profit tá aqui embaixo, né? Como vocês podem ver, de verdinho. E o take profit da compra tá aqui em cima, também de verdinho, tá? Então é só vocês se atentarem na hora que vocês forem olhar aqui essa análise na imagem, só para vocês entenderem, tá? Que aqui é um take, aqui é outro take, aqui é um ponto de entrada, aqui é outro ponto de entrada, possível ponto de entrada, aqui é um stop, aqui é outro stop e aqui é outro alvo, tá? É o outro alvo, o alvo da compra, o alvo da venda, só para vocês identificarem aí, porque as marcações de D1 e H4 a gente vai manter essas marcações aí, porque a gente está aproveitando elas, tá? Então deixa eu tirar aqui o print, copiar, link, beleza, deixa eu colocar aqui no bloco de notas, depois eu vou mandar para vocês. Não vai ficar uma imagem tão nítida de análise, mas é só para vocês entenderem as possíveis movimentações, tá, pessoal? Não vai ficar nítido. Opa. Aqui, para eu mandar para vocês. Não vai ficar nítido a análise, mas é só para vocês entenderem os possíveis pontos que o mercado pode tocar em relação a take e em relação a stop loss. Beleza? Porque se eu for tirar o zoom para vocês entenderem a análise completa, aí de fato, olha, eu vou ter que reduzir bastante o gráfico e aí vocês não vão entender muita coisa não. Mas se ficar melhor também, até que pode fazer, mas aí não dá para entender, não dá para entender muito bem o gráfico aqui, tá? Não dá para entender muito o gráfico porque fica bem pequenininho. Beleza, pessoal? Então essa é as possíveis movimentações futuras que talvez o GBP-JPY pode fazer. Ok? Então vamos deixar aqui, vamos aguardar e ver o que vai fazer. Vindo aqui agora para o Harmonic Scanner. Vindo aqui agora para o Harmonic Scanner, vamos ver o que nós temos. Vamos abrir aqui para ver se vai. Ver se vai abrir. Vamos ver se abriu. Vamos ver o que nós temos aqui de movimentação em padrões harmônicos, né? Possíveis movimentações aí para a semana, tá, pessoal? Olha, já temos aqui um padrão harmônico no NZD JPY. A única coisa que não me faz olhar esse padrão com um pouco mais de calma é esse ponto X aqui em cima, que pode ser um possível ponto que o mercado pode querer vir buscar ainda, né? Se o preço romper essa consolidação que está aqui, ó, ele pode vir querer buscar. Se ele sair dessa aqui, dessa zona acumulada, ele pode vir querer buscar esse topo aqui do ponto X, que vai ser basicamente onde vai ser o nosso stop loss, muito provavelmente. Então, né, não seria legal a gente continuar nesse padrão aqui, não por agora. Vamos ver o que nós temos a mais. Aqui, euro dólar, poucas movimentações, poucos gráficos, poucas velas. NZD, USD, ó, os NZDs, né, estão dando padrões de venda, ou seja, estão fazendo correlação, isso é legal. Então realmente está indicando que a NZD está querendo cair, mas ainda não é o momento, acredito eu. GBP-CAD não tá tão legal assim, tá bacaninha, mas não tá tão legal. Audi JPY, Audi JPY tá interessante, ó. O padrãozinho até que tá legal, bastante velas, porém essa acumulação aqui, né, complicadinha. Mas essa acumulação aqui ela tem um fundamento, ó. Temos zona acumulada com aproximação de vela. Então perceba, olha só, hein, pessoal. Olha o que essa acumulação aqui está fazendo, ó. Então, ou seja, o Audi JPY até que tá bacaninha, tá? Até que tá bacaninha para uma possível venda. Vamos ver se a gente acha outra coisa aqui. São operações de day trade, tá, pessoal? Operações aí para poder estar rolando aí durante
3 dias ali aproximadamente, dependendo da movimentação que o mercado vai fazer. Hoje também foi feriado lá nos Estados Unidos, então o mercado meio que andou um pouquinho devagar. Agora já está tudo 3, 4 dias, então o mais interessante é esse áudio JPY, que a gente vai transcrever ele para o TradingView, tá? Vamos transcrever esse padrão aqui para o TradingView, para a gente poder trabalhar aí uma possível venda mais para frente no áudio JPY, fazendo algum padrão de confirmação, né? Que é o que a gente já utiliza, engolfo, estrelinha cadente, né? Que é o martelinho invertido ali na resistência. Deixa eu atualizar aqui. Beleza? Enquanto isso, a gente pode ir colocando aqui o áudio JPY no nosso gráfico em H1. Já vou colocar aqui em H1, que é o mesmo tempo gráfico que a gente utiliza lá. Vou ajustar aqui um pouquinho, né, a tela, o gráfico, para redimensionar ele aqui para eu poder entender. Dei uma atualizada aqui porque o site deu uma travadinha. Vamos lá. Temos aqui o nosso padrão, certo? Meu ponto X está nesse ponto mais lateral aqui, já consigo ver, ó, nessa consolidação. Meu ponto A está aqui embaixo nesse martelinho. O meu ponto B está nessa última impulsão aqui. O meu ponto C está no início dessa impulsão toda. Então eu venho aqui no gráfico, nessa ferramentinha aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, sexta ferramenta, padrão XABC. Clico com o botão esquerdo no gráfico de forma aleatória, só para ele me dar aqui os pontos. E eu já vou ligando, né, com o joguinho de marcar, né, com o joguinho de ligar. X, o meu A está aqui. O meu B eu sei que está aqui. O meu C está aqui nesta impulsão aqui. E o meu D está exatamente aqui em cima. Deixa eu só confirmar se o C está aqui ou se o C está mais embaixo. O A está aqui no primeiro. É isso mesmo, pessoal. Temos esse padrão aqui, não está muito legal não, hein? Não gostei muito dele. Deixa eu ver se ajustando aqui fica melhor. Uma operação para day trade, inclinação bem angular. Buscando 50% dessa movimentação aqui, provavelmente vai ser nessa zona aqui consolidada. Se tiver um padrãozinho aí, quem sabe, né? Beleza. Esse aqui são os pontos, tá? Dá um pause aí no vídeo. Os pontos de referência das regiões, ok? Copia aí, dá um pause no vídeo, liga os pontos direitinho. Agora eu vou marcar uma linha horizontal aqui no ponto D, porque eu já sei que esse ponto D é um ponto de acumulação, um ponto de resistência, ponto de aproximação de preço, certo? O que eu espero aqui agora nesse ponto D? O que eu espero? Velas que me indiquem, de fato, deixa eu estender aqui, pronto. Velas que me indiquem, de fato, que o mercado ele vai mudar de direção. E o que é velas que me indicam que o mercado vai mudar de direção? Engolfo, né? Engolfozinho com pavio ou sem pavio, né? Mais interessante seria sem pavio. Ó, martelinho, né? Que é a famosa estrela cadente, certo? Então o que acontece? A gente vai esperar essas movimentações, uma vela engolfando aqui, um martelo, ou a gente pode esperar também a famosa estrela da noite, né? Que é uma velinha de alta. Pode ser uma vela de doji, uma vela vermelha ou uma vela verde, não importa, mas com esse cenário aqui, certo? Então temos esse cenário e esse cenário aqui de padrões de vela nessa região aqui, fazendo com que a gente de fato possa pensar na venda. Então a gente só pode executar a venda se ele deixar justamente esses padrões aqui, ok? Então a gente vai olhar como a venda se o mercado deixar esses padrões de candles aqui, que vai indicar de fato a rejeição para a gente, ok? Então a gente vai ficar de olho nesses padrões. Confirmou o padrão,
a gente pode executar a nossa operação de venda. E aí vamos, né, de fato, dizer que ela confirmou aqui para a gente os padrões aqui, tá? O que nós vamos fazer para definir o nosso alvo? Nós vamos pegar essa impulsão que ele fez, certo? Ponto C até o ponto D, né, do fundo para o topo. Vou identificar onde está os 50% dessa movimentação, ó, justamente em cima da zona acumulada, né? A gente pode abrir uma operação vendida quando ele de fato executar, né, os padrões que a gente está pensando que ele faça. Colocamos o alvo no 50 da Fibo, vai dar aproximadamente 98 pips. Podemos colocar aqui 50 pips de stop loss, né? 50 pips de stop loss para 100 pips de alvo. E tá lá, ó, nós temos uma possível operação de venda, caso o mercado faça o que nós estamos de fato querendo que ele faça, né? Alguns padrões de candles para a gente poder executar a venda. Se ele continuar subindo, a gente deixa o mercado continuar subindo e depois só ajusta o ponto D, né? E quando o mercado de fato parar de subir e começar a mostrar um padrão de candle que ele, né, parou a sua impulsão, aí sim a gente pode fixar o ponto D e fazer a nossa operação. Mas de fato ele parou aqui, né? A sua movimentação parou aqui de alta. A sua movimentação parou aqui de alta. E agora é só aguardar o mercado de fato andar. Ok? Então, essa é a análise que nós temos aí no Audi JPY. A gente deve de fato aguardar essa movimentação. É muito importante que a gente aguarde o padrão de candle ser formado depois dessa formação aqui desse padrão harmônico, que o padrão de candle seja formado nessa zona para a gente poder executar uma venda. É muito importante, tá? Então a gente vai aguardar as confirmações de candles para que a gente possa executar uma venda e o mercado de fato possa demonstrar que agora a força vendedora é que vai prevalecer aqui nessa região aqui, tá? Então a gente vai aguardar os padrões de candles aqui de fato mostrar para a gente que o mercado está querendo agora uma reversão de uma tendência que antigamente era alta e agora vem para queda, beleza? Agora, pessoal, o que nós iremos fazer? A nossa sala aqui vai faltar 1 minuto e 40 para poder finalizar. A gente vai abrir uma nova sala, tá? Para a gente poder passar para vocês a estratégia de scalping, tá? A estratégia que eu utilizo não é uma estratégia que você vai conseguir fazer grandes resultados com uma banca pequena, mas você vai conseguir sim ter um resultado bastante consistente, porque é uma estratégia muito efetiva, é uma estratégia que pega pouquíssimos pontos, porém uma estratégia muito efetiva, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho dessa estratégia aqui no próximo link, beleza? Que é a nossa estratégia de scalp. A sala vai encerrar por agora e a gente abre um novo link aí para a gente poder estar passando a técnica de scalp, beleza? Então aguardo vocês agora. É só o tempo de fechar aqui e abrir o link de novo.